muitas coisas que somente Deus tem autoridade para fazer. Meu amado, ninguém nessa terra tem autoridade de mudar os princípios, a palavra de Deus, de relativizar a verdade. Somente Jesus tem autoridade de dizer: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Só Jesus tem autoridade de falar isso. Só Jesus tem autoridade de dizer: eu porém vos digo. Nós não podemos alterar a vontade de Deus, os princípios de Deus. Somente Deus, somente Jesus tem o poder de dizer: eu porém vos digo. Nós que estamos aqui, nós que somos pecadores, nós temos que aceitar a palavra de Deus, aceitar os princípios de Deus, aceitar a exortação de Deus, aceitar a verdade da palavra de Deus. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas querem mudar a Bíblia e não querem aceitar que a Bíblia precisa mudar elas. Sabe, Uzias, ele queria fazer algo que não cabia ele fazer, e por isso uma lepra veio sobre ele. A Bíblia diz que ele morreu leproso. Sabe, meu amado, mexer com o ministério, mexer com a palavra de Deus é algo muito sério, não é algo banal, não é algo sutil. Mexer com os princípios de Deus é ofender a própria vontade de Deus, é ofender o próprio Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus. Então tudo que está aqui para me seguir, tudo que está aqui para nós seguir, nós temos que observar com temor e tremor na presença do Senhor Jesus. Sabe, meu amado, quando Uzias morreu, Uzias era uma pessoa que começou o seu ministério cheio de Deus, cheio da presença de Deus, que começou na obediência do Senhor Jesus, e eu tenho certeza que quando ele ficou leproso e morreu, muitas pessoas ficaram decepcionadas, porque existem muitas pessoas que colocam a sua confiança no homem, existem muitas pessoas que colocam a sua confiança na liderança. Às vezes você tem a figura de uma pessoa, a figura de um líder, e você coloca a sua confiança nesse líder, você coloca a sua confiança neste homem, você quer se espelhar nele, você quer caminhar os passos que ele está caminhando, e de repente acontece algo que decepciona você, que decepciona o seu coração. Às vezes uma liderança cai, uma liderança se apostata da fé, uma liderança começa a questionar o que o próprio Deus disse, uma liderança começa a ignorar os princípios de Deus, e às vezes isso choca o coração de muitas pessoas. Mas eu quero dizer para você que Deus está no trono, que a nossa visão não deve ser somente ver horizontal, mas ela deve ser vertical. Nós devemos olhar para cima, porque Deus está governando sobre um alto e sublime trono, e nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor Jesus. Ele reina sobre céus e terras. Os homens são falíveis. É por isso que depois da reforma protestante, a igreja cristã, a igreja evangélica não tem um papa. É por isso que nós não ficamos observando papiros. É por isso que nós não temos um papa, porque nós sabemos que os homens são falíveis. A liderança pode falir, a liderança pode errar, meu amado, mas quando ela errar, meu amado, não fique decepcionado. Saiba que Deus ainda está no controle da história. Deus ainda governa e tem o controle da história da igreja nas tuas mãos. A Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, a Bíblia diz, e eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Muitas pessoas acreditam que essa simbologia, esta forma dos anjos cobrir o rosto, é uma forma de ele demonstrar para nós que Deus, ele é tão santo que não se pode contemplar a sua glória.
E esta forma dos anjos estar voando e não poder tocar o santuário, tocar o templo onde Deus estava, tocar onde o trono estava, é uma forma dos anjos dizer que Deus é tão santo, que os anjos não podem tocar o chão onde Deus estava. A Bíblia diz que os anjos estavam voando, cobrindo os seus olhos, cobrindo os seus rostos, por causa da glória de Deus. E a Bíblia diz que uns diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Meu amado, é tremendo isto aqui que eles afirmam. Sabe, a santidade de Deus é o único atributo de Deus que repete 3 vezes nas Escrituras. Você não vê na Bíblia nenhum atributo repetir 3 vezes quanto a santidade de Deus. Você não vê os profetas falando: Deus é amor, amor, amor. Deus é justiça, justiça, justiça. Mas nós vemos os anjos dizerem: Tu és santo, santo, santo. 3 vezes santo, talvez dando referência à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus é santo. A Bíblia diz que quando ele viu a santidade de Deus, ele conseguiu identificar quem ele era. A Bíblia diz que quando ele viu quem era Deus, esse ser totalmente outro, Deus é um ser totalmente outro. Quando ele viu essa distância de natureza que o homem tem de Deus, que o homem tem da santidade de Deus, essa distância de natureza, quando ele olhou, ele temeu, ele tremeu e ele falou: ai de mim. Ele disse: ai de mim. Sabe, meu amado, sabe por que nós vivemos em uma geração que não consegue enxergar o pecado, que começa a relativizar o pecado, que começa a achar que o pecado é normal? É porque as pessoas estão se distanciando do Deus Santo. Quando nós aproximamos de um Deus Santo, nós enxergamos o pecado que está em nós, e nós enxergamos o pecado que está na sociedade, o pecado que está no mundo, o pecado que está na igreja. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós conseguimos enxergar o pecado alheio, o pecado na nossa própria vida. Nós conseguimos ter uma visão de quem é Deus e de quem é o homem, meu amado. Nós vivemos em uma sociedade, em uma cultura que a cada dia começa a mortificar o pecado, começa a dizer que é relativo, começa a dizer que que não existe uma verdade absoluta, começa a relativizar o pecado. Mas isso tudo, meu amado, é por causa da carência da glória de Deus. Quando o pecado começa a ser aceito em um ministério, você pode ter certeza que isso é a carência da glória e da santidade de Deus, é a carência da majestade de Deus, é a carência da presença de Deus, da revelação da glória de Deus, é a carência, é a distância. Quanto mais nós nos distanciamos do Senhor, mais erroneamente nós andamos, mais pecados nós cometemos. Mas quando nós estamos próximos de Deus, nós conseguimos enxergar quem nós somos, como a sociedade está, como o mundo está e como a igreja está. Porque Deus é 3 vezes santo, Deus é soberano, Deus é santo. O seu caráter é imutável, não há mudança no temperamento de Deus. Deus não muda, não há uma ruga sequer no caráter de Deus. Deus, ele é santo. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal, porque Deus é puro, Deus é santo, meu amado. Deus é santo. Você consegue ver o quanto a nossa geração necessita de uma revelação da glória de Deus, de uma revelação da santidade de Deus. Você consegue ver de
o quanto a nossa geração precisa da revelação da santidade de Deus, meu amado. Nós precisamos a todo momento nos debruçar na presença de Deus, nos humilhar na presença de Deus, porque nós não somos nada, nós não podemos ditar nada, nós não podemos falar nada que vai contra os princípios de Deus. Nós precisamos apenas nos curvar à palavra, à vontade de Deus, à soberania de Deus, e aceitar a sua palavra, e buscar o Espírito Santo, e pedir misericórdia para Ele transformar as nossas vidas, para Ele transformar o nosso caráter, o nosso coração, a nossa conduta, meu amado. Eu preciso crer que o Evangelho tem poder para me mudar. Eu preciso crer que o Evangelho tem poder para transformar a minha vida. Porque se eu não creio, meu amado, eu começo a pregar algo que eu mesmo não creio. Eu começo a pregar algo que eu mesmo não experimentei. Se eu não creio que o Evangelho pode mudar as pessoas, não faz sentido alguém subir no púlpito e pregar o Evangelho. Se eu não creio que o Evangelho pode transformar vidas, não faz sentido mais abrir este livro e pregar a palavra de Deus, meu amado. Eu preciso crer na palavra de Deus. Deus não muda a sua palavra, Deus não muda os seus princípios. E nós podemos ver que quando Isaías ele viu a glória do Senhor Jesus, ele reconheceu que quem precisava mudar era ele e não Deus. Sabe, meu amado, nós precisamos entender isso. Quem precisa mudar somos nós, não Deus. Nós que precisamos nos conformar à imagem de Deus e não Deus nos conformar à nossa imagem. Quando nós queremos que Deus nos conformamos à nossa imagem, nós criamos um ídolo na nossa mente. Nós começamos a adorar um Deus que não é o Deus bíblico. Nós começamos a adorar um Deus que não é o Deus de Israel, não é o Deus da história. Nós começamos a adorar um Deus que não é um Deus soberano, não é um Deus criador dos céus e da terra. Existem pessoas que querem conformar a Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Mas Deus é um ser totalmente outro. Ele é santo. Não há uma mancha sequer no seu caráter. E eu tenho que entender que o Espírito Santo que revelou essa palavra de um Deus soberano, esta palavra não muda, essa palavra é eterna. Eu preciso aceitar a palavra de Deus e mudar a minha vida, mudar o meu caráter. Quando Isaías ele viu a presença do Senhor Jesus, ele falou: ai de mim. Ele viu que o problema não está na teologia, ele viu que o problema não está em Deus, ele viu que o problema não está nos princípios do Evangelho, ele viu que o problema não está na profecia de Moisés. Quando ele olhou para o Senhor, ele disse: ai de mim. A aproximação de Deus nos faz olhar para nós mesmos. A aproximação de um Deus santo nos faz olhar para nós mesmos e parar de criticar a palavra de Deus, parar de criticar as pessoas, mas nos faz olhar para nós mesmos e enxergar o quão distante muitas vezes nós estamos de Deus, o quão distante este mundo, este século está distante de Deus. Mas a palavra de Deus disse que quando ele reconheceu o seu pecado, quando ele reconheceu quem ele era e quem Deus era, a Bíblia diz que Deus, com uma tenaz, com uma brasa do altar, ele tocou nos lábios do profeta e purificou ele dos seus pecados. Sabe, meu amado, eu preciso me humilhar diante do Senhor. Eu preciso reconhecer que eu não sou dono da verdade. Eu preciso aceitar a vontade de Deus, aceitar a palavra de Deus, aceitar que Deus, Ele governa todas as coisas, que Deus tem o controle.
quando nós humilhamos diante do Senhor, Ele é capaz, Ele é suficiente para perdoar os nossos pecados, para nos lavar de toda a iniquidade. Ele é suficiente para nos limpar, meu amado, para nos dar um propósito, para nos dar uma missão, para nos fazer coparticipante do teu reino. A Bíblia diz que Deus, Ele tocou nos lábios dele e falou aqui, quando Deus exclamou: a quem enviarei? Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós só estamos preparados para o ministério quando nós temos uma experiência com Deus, quando nós somos transformados por Deus. Nós só estamos preparados para o ministério quando, antes de querer mudar as pessoas, nós fomos mudados primeiro. Nós só somos preparados para o ministério quando, antes de querer mudar as pessoas, Deus muda a nossa própria vida. Tem pessoas querendo mudar outras pessoas, mas elas não mudaram as suas próprias vidas, elas não mudaram as suas formas de pensar, as suas formas de crer na palavra de Deus, no Evangelho. Eu preciso crer na palavra do Senhor. Eu preciso entender que quem primeiro precisa mudar sou eu. Somos nós. Antes de ir para o ministério, antes de querer fazer algo para Deus, eu preciso entender que Deus precisa me mudar, meu amado. Deus precisa nos mudar. Eu preciso crer que Deus tem poder para isso. Eu preciso crer que o Evangelho tem poder de me mudar. Eu preciso crer que o Evangelho tem poder de transformar a minha vida. Isaías foi transformado com o toque do Deus Todo-Poderoso. Ele foi transformado pelo toque de um Deus soberano. Eu preciso crer, meu amado, que Deus tem o poder. Sabe, meu amado, a coisa mais difícil que tem nessa vida é alguém mudar. A coisa mais difícil que tem é mudar uma pessoa. Uma pessoa não consegue mudar a outra. Somente o Espírito Santo consegue mudar alguém. Somente o Espírito Santo consegue converter alguém. Somente o Espírito Santo consegue fazer uma pessoa nascer de novo. Eu preciso buscar o Espírito Santo. Eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eu preciso acreditar que os princípios de Deus não são negociáveis. A palavra de Deus diz: olha, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos ele com a renovação do seu entendimento. Nós não devemos conformar com a nossa cultura, nós não devemos nos conformar com o século 21, nós não devemos nos conformar com os pecados que jaz à porta da igreja, que jaz à porta da nossa casa, da nossa família, que jaz à porta do nosso coração. Nós não devemos nos conformar, meu amado. Nós devemos sempre buscar a vontade de Deus, buscar a transformação do Senhor Jesus. Nós devemos nos humilhar a cada dia à doce presença do Espírito Santo e buscar que Ele ilumine a nossa mente, que Ele transforma o nosso coração e que Ele nos dê uma mente de Cristo, a mente de Cristo. Eu quero que você grave essa frase no seu coração. Somente Jesus tem o poder e autoridade para dizer: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ninguém tem autoridade de fazer isso. Ninguém nessa terra tem autoridade de mudar o que foi dito. Só Deus tem autoridade de dizer algo. Só Jesus, somente na segunda vinda de Jesus, se Ele quiser dizer algo, interpretar algo diferente do que está escrito, somente Ele tem autoridade de fazer isso. Mas eu tenho certeza que Ele não vai contra a sua própria palavra, contra os seus próprios princípios, porque Deus não muda, a sua palavra não muda, mas somente Ele tem poder de dizer: eu porém vos digo. E nós devemos nos curvar a isso, nos curvar a essa soberania do Senhor Jesus.
e aceitar, meu amado, que tudo faz parte do beneplácito da sua vontade, que a sua vontade é para o nosso bem. Deus não quer que o ser humano sofra. Os princípios de Deus não é um fardo pesado. Muitas pessoas querem colocar a Bíblia como se fosse um fardo pesado, como se fosse algo incapaz de obedecer, como se fosse algo incapaz de seguir. Mas a palavra de Deus é para o bem da humanidade, é para o bem da igreja, é para a saúde da igreja. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a sã doutrina, essa palavra sã no hebraico, no original, quer dizer higiênico. Quando ele usa sã doutrina, ele está dizendo a doutrina saudável para a igreja. Quando ele diz que nós devemos observar a sã doutrina, ele está dizendo, olha, observe a sã doutrina, porque é a doutrina saudável para vocês, é a doutrina que vai trazer saúde para a sua alma, para o seu corpo, para o seu espírito. Isso irá trazer saúde para o corpo da igreja. É a sã doutrina que traz saúde para as nossas vidas. Nós devemos buscar a todo momento o Espírito Santo e a revelação de Deus. Nós devemos meditar na palavra de Deus e buscar sabedoria, buscar que Ele abra os nossos olhos, abra a nossa visão, porque nós sabemos que o Espírito Santo irá nos guiar a toda a verdade, meu amado. As pessoas mudam, mas as palavras de Deus não mudam. A sociedade muda, a tecnologia muda, mas as palavras de Deus jamais passarão. Eu preciso entender que somente através da experiência com o Senhor Jesus, em revelar a tua palavra, a tua vontade, é que eu irei me conformar à vontade dEle, e não ao contrário.